pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ovídio. Olha lá, hein? É muito importante para a gente poder continuar colocando os vídeos que você se inscreva no canal. A gente está com quase 2.000 inscritos e precisamos dar uma decolada aí. E eu conto com vocês. Se inscrevam para poder ficar vendo os novos vídeos, tudo bem? E se gostar do vídeo, curta também. Nós vamos trabalhar hoje um pouco sobre os navegadores Mozilla, tá certo? E Google Chrome. Espero que vocês gostem desse vídeo e não esqueçam de curtir o canal. Um abraço, boa aula! Sobre navegadores de internet. A internet é o que todo mundo já conhece, é a rede mundial dos computadores, é onde você pode trabalhar e navegar, poder abrir o site que você gosta, seja para nível pessoal ou para nível profissional, quando de repente for mandar um e-mail usando um Outlook, né, um web que você possa usar e configurar lá e mandar, poder entrar nos sites que você mais gosta, mas tudo isso acontece graças aos navegadores. O primeiro navegador que existiu foi um navegador chamado Mosaic, tá? O Mosaic, ele foi o primeiro navegador que permitiu essa visualização da internet mais agradável. Mas é claro, tudo que a gente volta lá atrás na informática, na internet, você vai ter o quê? Poucas cores, poucos recursos. E foi existindo as evoluções dos navegadores. Muito bem. Então, o Mosaic, isso aí é uma boa, de repente é uma boa pergunta, tá? Que pode acontecer, que pode cair. O Mosaic, tá? Lembra de mosaico, tira a letra O, Mosaic foi o primeiro navegador a existir. Após o Mosaic, nós tivemos uma série de evoluções, tá? Eu quero deixar bem claro até um aspecto que marcou muito a vida dos navegadores, podemos dizer assim, que foi uma briga ferrenha entre Microsoft e Netscape. Por quê? O Netscape, ele tinha o Netscape Navigator. Eu tenho 33 anos, o pessoal da minha idade, um pouquinho mais velho, até um pouquinho mais novo, deve lembrar do Netscape, tá? O pessoal mais jovem aí nem deve ter, bobear, nem conhecer o Netscape. O Netscape foi o que revolucionou o mundo dos navegadores, trazendo um layout parecido com o que nós temos hoje. Hoje a gente tem uma série de evoluções, as abas, mas isso daqui a pouco eu vou falar. Muito bem, aí nós tínhamos o Netscape Navigator, que era o bambambam dos navegadores, tá certo? Muito bem. O que a Microsoft fez? A Microsoft criou o IE, né? O Internet Explorer. Com o Internet Explorer, o que a Microsoft fez? Ao instalar o seu sistema operacional, que é o Windows, né? Então, ao instalar o Windows, automaticamente já vem o Internet Explorer. Já perceberam isso, não é? Na época, hoje, volto a dizer, inclusive o assunto principal da aula, que é Mozilla, Firefox e Google Chrome, hoje são poucas as pessoas que ficam presas ao Internet Explorer. Mas nesse momento da internet, meados dos anos 90, fim dos anos 90, o que aconteceu? A Microsoft, ao instalar o Windows, automaticamente você já tinha o Internet Explorer, ok? Muito bem. A partir do momento que você já tinha o Internet Explorer, para que você ia baixar o Netscape? Estão entendendo a jogada? A Microsoft, ela acoplou o Internet Explorer no Windows. Ao instalar o Windows, eu já tinha o Internet Explorer. Então virou um default, virou um padrão eu já usar o Internet Explorer. Naquela época, o que aconteceu? O Netscape foi perdendo força, Por quê? Para eu usar o Netscape, eu tinha que instalá-lo. Eu costumo dizer que foi uma das grandes brigas da informática, se não foi a maior, né? Netscape versus Microsoft. A Netscape ganhou ação judicial na época, levou uma bela grana da Microsoft, mas vamos lá, a grana que ela levou não foi isso aqui perto do que ela faturaria se ela fosse líder de mercado como era antes da Microsoft ter essa ação de deixar o Internet Explorer acoplado. Muito bem, com isso, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, falava-se em navegador de internet, pensava em Internet Explorer, tá certo? Quero deixar claro que ele não era o único, tá? Mas ele era assim, tipo 90%, né? A cada 10 pessoas, 9 usavam. Ele pegou muita força.
Só que existe na informática muitas pessoas críticas à Microsoft, né? E outros navegadores começaram a ganhar força. Com o ressurgimento do Steve Jobs na Apple, né, que você tem todo um histórico que Steve Jobs esteve afastado, tudo, mas com a volta do Steve Jobs, o Apple voltou a ganhar muita força, né? E aí automaticamente entra em ação quem? O Safari, que também é um navegador. Não que não dê para usar ele em outros sistemas operacionais, mas muito usado em Macs, né? Muito bem, com isso foi evoluindo, foi evoluindo. E o Internet Explorer cada vez mais pesado, as pessoas reclamando, começou a surgir com muita força o Mozilla Firefox, tá certo? Então o Mozilla Firefox, eu vou mostrar, eu estou fazendo esse embasamento teórico para vocês entenderem onde tudo começou, e são coisinhas que em concurso os criadores das questões adoram perguntar, né, essa parte de nomes e de origens. Então com o surgimento do Mozilla Firefox ele ganhou muita força. Aí tem uma empresinha aí, uma tal de Google, que cada vez está mais forte. E aí o que ela fez? Ela veio com o navegador Google Chrome, com o navegador Chrome, não é isso? Por sinal, a Google agora está vindo pesado no sistema operacional, né? O Google OS aí tende a pegar um mercado gigantesco. Enfim, aí também teve a ideia tanto do Mozilla, tanto do Firefox aí, quanto do Google Chrome. Com esses surgimentos, com o surgimento desses navegadores, criou-se uma competição muito saudável e muito bom para nós, navegadores, né? Para nós que utilizamos a internet, tá certo? Muito bem. E aí, por exemplo, hoje você tem ferramentas que você não tinha quando o Internet Explorer era soberano, como, por exemplo, as abas. Né? Hoje, quando você navega na internet, por exemplo, se eu abrir aqui, eu tenho instalado, vou abrir aqui o Chrome primeiro. Se eu abro aqui o Chrome, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui uma aba onde está o site do Google, mas eu posso abrir uma outra aba e abrir o site do UOL, por exemplo. Eu posso abrir uma outra aba e abrir o site da Globo, né? Então, vocês percebem que eu tenho um único navegador aberto, tá? Eu tenho um único programa aberto e nesse navegador eu tenho 3 abas, tá? Isso foi uma grande revolução no mundo dos navegadores, tá certo? Que foi o surgimento das abas. E eu posso trabalhar com essas abas e eu posso ir diminuindo, né, eu posso ir trabalhando com essas opções, tá certo? Muito bem. Reparem que, com certeza, qualquer um dos navegadores que eu vou mostrar para vocês, tanto o Mozilla, tá, quanto o Firefox, quanto o Chrome, vocês vão perceber que eles têm características muito parecidas. Afinal de contas, o objetivo de ambos, né, dos 3, desculpa, é o quê? Navegação, certo? É permitir que as pessoas naveguem. Esse V ficou parecendo um X. É permitir que as pessoas naveguem pela internet, tá? E quando a gente navega pela internet é muito importante a gente ter alguns conceitos. Vamos explorar esses conceitos aqui? Vamos lá? Muito bem, já que eu estou com o Google Chrome aberto, vamos explorar alguns aspectos interessantes aqui. Primeira coisa, quando eu entro em algum site qualquer, vocês podem perceber que existe uma coisinha muito importante, que são, aqui ó, tá vendo? HTTP, que são os protocolos, tá? Peraí que ele não deixa eu escrever aqui. Eu tenho os protocolos, tá certo? Muito bem. Quando eu falo de protocolo na internet, quando eu falo de protocolo de navegação, o protocolo mais forte que nós temos é o protocolo HTTP, tá certo? Que é o protocolo Hyper Text Transfer Protocol.
Moral da história, é o protocolo de transferência de hipertextos, tá? Então, o protocolo HTTP, ele é muito utilizado quando eu navego na internet. Eu posso dizer para vocês que com os navegadores que eu consigo fazer o download e o upload das informações que eu quero trabalhar via protocolo HTTP. Tudo bem? Lembrando que nós temos também o HTTPS, que é quando eu quero trabalhar com segurança, né? Então você vai perceber, normalmente, quando você estiver utilizando o Internet Banking, quando você estiver utilizando sites seguros que tem um login, uma senha, vocês vão perceber que normalmente ele não vai ter só o HTTP, ele vai ter lá o HTTPS, ok? Muito bem, voltando lá para o meu navegador, então eu tenho as barras, né, de navegação aqui, eu tenho as abas, tá? Aí eu tenho a barra de endereço, lembrando que eu estou usando o Chrome, tá, pessoal? A barra de endereço é onde eu vou digitar o endereço que eu quero. Então, por exemplo, eu estou no site do Google, deixa eu fechar esses outros navegadores aqui, essas outras abas. Aí eu vou entrar no site da UOL, por exemplo. Muito bem, saiu o site do Google, entrou o site da UOL. Reparem que eu tenho um botão aqui, ó, voltar. Quando eu aperto voltar, ele volta para o site anterior. Do mesmo jeito que eu tenho o botão avançar, que vai avançar para o outro site, tá? Eu tenho também a opção de parar o carregamento. Ou também, por exemplo, agora ele terminou de carregar. Isso aí é uma boa pergunta de concurso, tá? Então aqui, por exemplo, você tem lá, né, você tem o botãozinho. Quando ele está com essa característica aqui, significa que o site está carregando. Quando ele está dessa forma, significa que o site está carregando, o famoso loading, né? E se você aperta esse botão, ele para esse carregamento. Então, por exemplo, digamos que o site tinha lá tinha muitas fotos pesadas e você percebe que a sua internet ficou lenta por causa disso, você aperta esse botão, ele para naquele momento. Tudo bem? A partir do momento que esse botão sai de cena, na verdade ele inverte, ele passa a ter essa carinha aqui, significa que ele está carregado, e se você quiser você pode atualizar. De repente, se bem que esses sites de notícia, normalmente ele tem um atualizador automático programado pelo próprio desenvolvedor do site. Mas digamos que você está esperando aparecer uma notícia, né? Sei lá, você está ansioso para ver, volto a dizer, às vezes, por exemplo, apuração de eleição, se bem que em tempos ele já recarrega sozinho, mas você tem essa opção. Tá, ó, vou fazer de novo, ó, reparem, o site está carregado, olha o botão que está aparecendo aqui, ó, né, para recarregar, tá? Para atualizar. Eu vou entrar em outro site, ó, vou entrar no site da Globo.com, famoso G1 aí. Reparem que ó, automaticamente está o X, ó. E reparem que do lado aqui está carregando, ó. Tá vendo que ele está rodando, ó? Terminou de carregar, o que aconteceu? Saiu o X, virou o símbolozinho de recarregar, tá? Então isso é uma pergunta que fatalmente pode cair, tá certo? Aqui tem todas as notícias. Então, por exemplo, você está buscando uma notícia, você pode vir aqui no rodapé e procurar. Você tem aqui, ó, GTA, tal, né? Aqui encontra rede Wi-Fi em qualquer lugar. Então, tudo que você quer ficar vendo de novidade, você pode puxar ele aqui e localizar, tá certo? Então, é muito importante você entender isso. Tá claro para vocês? Muito bem, vamos continuar explorando ele. Se eu subir aqui, reparem que eu tenho essa estrelinha. Essa estrelinha significa adicionar esta página aos favoritos. Então, se eu apertar nessa estrelinha, eu vou deixar o site da Globo, né, do famoso G1 aí, como meu favorito, ó. Se eu apertar aqui, ele vai lá, ó, globo.com. Aqui eu posso até mudar o título, aqui eu vou colocar ele. Então, automaticamente, ele fica como o meu site favorito. Posso também aqui do lado, então esse botãozinho, ó, ele serve para personalizar e controlar o Google Chrome. Então é um outro botãozinho que pode cair em questões de concurso, tá? Então ao clicar nesse botãozinho,
automaticamente ele abre uma série de opções. Aí é interessante também atalhos, são sempre bastante perguntados em questões. Então olha aqui, ó, nova guia. Lembra que eu abri a nova guia apertando aqui? Não é isso? Olha lá, eu faço apertando aqui. Mas eu também posso vir aqui, ó, nova guia, que o atalho é Ctrl T. Nova janela, que aí abrir uma nova janela, que seria o antigo, Ctrl N, né? Nova janela anônima, histórico, downloads, guias. Então, ó, os favoritos. Lembra que eu acabei de colocar o site do Globo como favoritos? Vamos analisar? Vou clicar aqui, ó, passar em favoritos, ó. Como esse é um computador que as pessoas usam para dar aula, ninguém fica navegando na internet colocando como favorito. Só eu, porque eu estou ensinando isso nesse momento. Reparem, ó, o site da Globo.com como favorito. Vamos fazer um teste? Vamos colocar um outro site como favorito, ó. Vamos colocar, por exemplo, o site da UOL. Eu sempre fico entrando nesses grandes portais, até para não entrar em questão de mérito, de gosto ou não, só para vocês terem um exemplo, né? Aí aqui, ó, eu vou adicionar ele como favorito. Ok, concluído, legal. Vamos analisar agora? Vou clicar aqui para explorar as opções. Aí eu venho aqui, ó, favoritos. Olha lá, eu tenho agora o Globo.com como favorito e eu tenho o UOL. Outro detalhe que dá para eu fazer, eu não preciso usar esse nome padrão. Por exemplo, se eu entrar no G1, bem que o G1 é mesmo, ele redireciona para o site da Globo, né? Deixa eu ver. Será que é diferente? Não, eu pego o outro aqui, deixa eu ver. Não. Vamos entrar no, sei lá, no Terra. Vamos seguir a linha de grandes portais. Vou entrar no Terra, entrei no site do Terra. Muito bem. Analisem que todos usam a mesma ideia. E aí eu vou colocar ele como favorito. Só que aqui onde está... isso aqui é o texto que ele manda de default. Terra, notícias, esportes, cobertura ao vivo. Eu quero editar isso. Eu quero colocar Terra, teste do Ovídio. Teste do Ovídio. Teste do Ovídio. Muito bem, aperto concluído. Olha só que legal agora, quando eu bater aqui nos favoritos, ele tem, ó, Globo.com, com aquele texto padrão que eles escolheram, o UOL, e o do Terra tá, Terra-teste do Ovídio. Tudo bem? Trabalhando com favoritos. Eu posso também trabalhar com zoom, né, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, todas as famosas opções de internet, as opções dos navegadores, no caso do Google Chrome, eu vou alcançar utilizando esse botãozinho aqui. Então é uma ótima pergunta. Para quem achou que o meu desenho ficou feio, é só analisar esse carinha aqui, ó, do lado da estrelinha que eu estou apontando com o mouse. Tá ok? Beleza? Então aqui, ó, reparem que eu posso salvar a página, posso imprimir. Então, por exemplo, eu quero... Como que eu faço? Por exemplo, pergunta. Qual o botão que permite eu acessar o Zoom utilizando o Chrome? Então, para eu chegar no Zoom, eu primeiro tenho que apertar esse botão. Acho que, coincidentemente, até a questão que eu separei para essa aula envolve uma pergunta bem parecida com essa para provar que realmente cai, né? Muito bem. Aí aqui, ó, eu posso imprimir a página, posso salvar, buscar, né? Eu posso buscar algo que esteja escrito aqui, que é o famoso atalho Ctrl F, só lembrar de Found. Então, por exemplo, eu quero ver aqui uma busca, eu venho aqui e vou colocar, sei lá, esporte. Então, quando eu escrevo, escrevi esporte errado. Venho aqui e escrevo esporte. Muito bem, aperto o Enter, ó. Ele já mostra para mim esporte aqui, ó. Tá, ó. E tem mais um lugar que está escrito esporte. Aqui e aqui também, ó. Tá? Então eu quero buscar alguma informação, né? Eu posso chegar lá e fazer essa busca. Tudo bem? Legal. Então, basicamente, o Google Chrome, a gente tem essa opção. Reparem que até meio que padrão, né? Você vê, por exemplo, o site do Terra. Reparem que o menu do site do Terra, ele tem um botão bem parecido com o do próprio Google Chrome. Tá? É mais ou menos para criar esse conceito. É igual hoje, né? Quando você trabalha com celular, com smartphones, você percebe que para chegar nos seus aplicativos, eles usam aqueles quadradinhos, né? Algo mais ou menos assim. Então, são padrões que a gente vai criando, né, para criar
o que a gente chama de familiaridade com o usuário, para o usuário saber mais ou menos o que está acontecendo e o site, o aplicativo, ser o mais intuitivo possível, tá? Vou aqui mostrar para vocês um pouco sobre os outros navegadores. Vamos ver um pouco, vamos entrar no Google aqui, vamos ver um pouco sobre o Mozilla. Então, por exemplo, vamos pegar aqui imagens do Mozilla, mais fácil, né? Então, vocês reparem aqui o logotipo do Mozilla, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Se a gente puxar o navegador, reparem que os navegadores, eles têm aparentemente, né, a mesma ideia. Então, eu tenho a barra de endereço, né? Opa! Eu tenho aqui a barra de endereço, eu tenho o botão voltar, eu tenho o botão carregar aqui, tá certo? Eu tenho o buscar, deixa eu ir com o mouse que é mais fácil. Eu tenho o buscar, eu tenho aqui para poder entrar com o endereço, eu posso voltar para o site anterior, eu posso recarregar a página, porque essa é uma página que quando tirar o print, ela já estava carregada. Se ela estiver no processo de carregando, esse botão ao invés de estar assim, ele vai estar um xizinho, tá certo? Eu tenho aqui para adicionar favoritos. Reparem que os padrões são mais ou menos os mesmos. Eu tenho aqui onde deixar como página inicial. Então, por exemplo, eu entrei no site do Terra, eu quero deixar o site do Terra como página inicial. Eu clico aqui, eu deixo ele como página inicial. Eu tenho aqui o menu, que ele leva os mesmos aspectos, tá? Então, vocês vão perceber aí que o Firefox, Mozilla, o Google Chrome, ou o próprio Internet Explorer, tá? São navegadores muito fortes. Percebam que, por exemplo, se você utiliza smartphone, o que usa o sistema operacional Android, né? Quando a gente pensa em smartphone, você usa o Android ou o iOS, né? Que é quando você usa o da Apple, né? O iPhone, ou tem também o Windows Phone que entrando no mercado. Mas você percebe que quando você trabalha com o Chrome, com o Android, a tendência é te levar a usar o navegador do Google Chrome. Já perceberam isso? Tá ok? Então, basicamente, a parte de explorando o Mozilla aí, Firefox, o Google Chrome, a gente mata com esses pouquinhos minutinhos que trabalhamos. Não, tô brincando, trabalhamos bem forte, né? Se a gente der continuidade, aí você tem, né, o reconhecimento, todo navegador, isso não importa qual, ele vai ter uma barra de título sempre, vamos voltar aqui para o navegador, ó, a barra de título, tá certo? Ele vai ter uma barra de atalhos e a barra de endereço, que é essa barra aqui, tá certo? Ele vai ter as ferramentas, que na maioria das versões agora ele está aqui, porque a gente perdeu aquele aspecto dos menus. Lembra? Antigamente você tinha os menus, que eram aquelas opções que ficavam em cima. Hoje é mais tudo por botão, até mesmo para gerar o que nós chamamos de responsividade. Vocês sabem o que é responsivo? De repente cair numa pergunta aí, e aí tem a palavra responsivo, você fala, putz, o que é esse responsivo, né? O responsivo, por exemplo, quando eu faço um site responsivo, o que significa? Significa que esse meu site, ele vai abrir tanto num computador desktop, quanto em um celular, tá? Então, quando eu falo em responsividade, eu estou falando que ele é multiplataforma. Essa é a ideia, esse é o conceito. Tudo bem? Muito bem. Nós temos a opção de salvar, localizar. Lembrando que localizar, o atalho sempre é Ctrl F, tá? De qualquer navegador, o atalho é Ctrl F, para eu poder localizar opções. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o site da Globo.com, www.globo.com, aí eu venho aqui e eu vou fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa. Então, eu posso fazer Ctrl F, eu faço uma pesquisa pelo navegador. Então, por exemplo, eu escrevo aqui, sei lá, aplicativo. Então, ele vai buscar, não tem nada escrito aplicativo, tá? Agora eu tenho também o localizar do site. Isso aqui independente do navegador. Esse localizar é do site. Então, por exemplo, vamos lá, vou pôr o meu nome aqui. Vamos ver se tem alguma coisa falando sobre mim. Então, Vídeo Lopes. Vamos ver, ó. Eu dou um localizar, olha lá. Deixa eu ver. Aqui ele vai trazer para mim as opções, ó. Lopes tem bastante, ó. Olha só que legal. Isso aqui, ó, foi só para mostrar para vocês que eu tenho, já falaram de mim no Globo, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, aplicativo que denuncia desperdício, olha lá. Olha só que bonitinho. Aqui tem uma matéria falando sobre. E aqui aparece um cara chamado, ó, Ovidio Lopes da Cruz Neto. Conhecem? Ah, sou eu. Muito bem.
Tá certo, pessoal? Tá claro o conceito de navegação? Tudo bem? Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.